uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência, alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência, como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. Senador, não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso primeiro que chamou a polícia. É um depoimento, como é que senador Rogério? Nosso governo foi que chamou a polícia. Em especial o senador Cleitinho, né? Que, além de serem vagabundos, são covardes. Acho que é uma absoluta covardia quando a gente está aqui tratando de algo tão absurdo que nos envergonha, porque nós estamos tratando de uma parcela da população que é absolutamente vulnerável. Então, assim, eu, como pedetista, né, membro do Partido Democrata Trabalhista, sou solidário ao Vônia, assim como o Lupe, e nós defendemos o partido, assim como todos os partidos aqui, seja a base de governo ou oposição, como falou o meu líder, o Everton, nós defendemos sim a investigação e que todos, absolutamente todos, sem exceção, paguem por esse absurdo. Todos sejam punidos. Então, eu acho o seguinte, já foi falado aqui, né, e eu só faço um apelo a Damares, que apresentou requerimento para a CPMI, a reavaliação do objeto, porque eu acho assim, que se já estourou aqui, eu acho que nós temos que fazer uma investigação ampla, transparente, exatamente, que ela seja aberta para a população, que todos possam acompanhar, que isso não terá a oposição de ninguém, inclusive dessa senadora que está aqui, né, dando total apoio ao Vônia, porque sei que vai fazer uma boa gestão, inclusive eu tenho perguntas ao final, mas eu gostaria de fazer algumas observações, né? O que nós vemos aqui, e aí eu deixo muito claro, é uma coragem, uma atuação muito firme do atual governo, de ser firme, corajosa e transparente, para estar junto nesse processo, dando a cara a tapa para essa investigação. Então, estourou-se, né? Nem estourou, né? Deu-se autonomia à Polícia Federal para que houvesse essa investigação juntamente com a AGU, e todos nós estamos aqui apoiando, mas eu gostaria de dizer que quando alguns colegas falaram aqui, diga aí quais exemplos de interferência que houve de governo de A, de B, eu quero deixar bem claro e relembrar, porque muitas vezes a gente vive o presente e a gente esquece o passado. Então, eu gostaria de só recobrar, porque o ex-ministro Sérgio Moro está aqui também, Moro, eu vou citar seu nome e deixo você bem à vontade, né? Numa reunião gravada em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior, que não usou, deu total autonomia à Polícia Federal, à AGU, né?
fala desse presidente, do ex-presidente. A questão estratégica não é que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é um palavrão. São uma vergonha, que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, é outro palavrão. Extrapolação da minha parte é verdade, é uma extrapolação. Em outra fala, abre aspas, outro palavrão. O tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente na segurança nossa no Rio, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar. Com a minha família. Com a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui de brincadeira. 15 segundos. Então, assim, eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E nós estamos todos preparados aqui para esse embate. Mas eu precisava falar isso, porque como se fala aqui, tem muita gente aqui que se diz o dono da verdade, dono dos conceitos morais, né? Tem muita gente aqui que acha que é melhor do que o outro. Eu estou 10 anos na política, não tenho um processo que eu responda sobre corrupção, enfim. Tantas outras coisas que se falam aqui de A, de B, de C. Mas é só para relembrar os colegas aqui que interferência em Polícia Federal, em outros... houve e sempre vai existir. E isso é histórico nesse país. Nós somos um país do jeitinho. E a gente tem que realmente resolver. É dentro dessa casa, com os representantes eleitos legitimamente, é que nós vamos ter que resolver e relembrar muitas das atuações, não só do atual. Para concluir, vou concluir. E de todos os governos que antecederam essa investigação. Muito obrigado, senhor presidente. E, inicialmente, destacar o seguinte. Destacar o último ponto da apresentação do ministro. Esse esquema não foi montado, não foi arquitetado nesse governo, mas está sendo apurado e vai ser concluído aqui durante este governo. Eu queria começar aqui fazendo uma linha do tempo, porque muito é falado sobre a MP 871, dizendo que a MP 871 seria um MP de combate às fraudes. Presidente, ministro, a marca fantasia que diziam era essa. Mas é importante nós dizermos aqui do que estamos tratando, sobre o que nós estamos nos referindo. A fraude que propunha a MP 871, que se diziam na época, era contra os beneficiados. Eles queriam limitar o auxílio-doença, acabar com o auxílio funeral, reduzir os benefícios dos beneficiados. E a fraude que foi desbaratada, investigada pelo nosso governo, diz respeito à revalidação da autorização de descontos de entidades criminosas. Então vamos à linha do tempo desse tema. Sobre esse tema, o dispositivo que estava na MP 871 teve várias propostas de alteração e de supressão, e não foi somente de parlamentares da base do governo, não, ministro Volney. Eu estou aqui, olha, meu querido, eu tenho aqui uma emenda a essa medida provisória no mesmo termo, do meu querido colega, deputado Luiz Carlos Mota, hoje do PL, foi nosso relator do orçamento. E não quero fazer nenhuma acusação ou ilação em relação a ele. Ele fez uma emenda nesse sentido, obviamente pelas razões dele.
Mas esta fraude aqui ocorrida, a fraude ocorrida, a atuação do principal lobista, do famoso careca do INSS, como aparece na imprensa, a atuação dele se dá sobretudo com a captação indevida de dados do INSS. Aí, sobre isso, é importante ser dito uma coisa, meus colegas senadores. Foi apresentado nessa MP 871 uma emenda. A emenda foi apresentada para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito pelo então presidente Jair Bolsonaro? Ele vetou esse dispositivo que garantiria maior transparência. É o artigo 124 dessa medida provisória. E essa medida provisória 871, ao final, acabou sendo aprovada. Mas, postergando por 3 anos, até dezembro de 2021, a revalidação dos dados. Mais adiante, teve outra MP, a MP 1006. E é bom de se destacar, o relator dessa MP 871 foi um relator do PL. Hoje, um relator do PL que, inclusive, veio a ser candidato do presidente da República a prefeito de Manaus, posteriormente. Teve outra MP, a MP 1006. O relator, de novo, foi um deputado do PL. Nessa, inseriu no texto um dispositivo que a revalidação dos descontos, ministro, só iria até 31 de dezembro de 2022. O presidente da República de então, o presidente Jair Bolsonaro, não vetou. Mas aí teve uma terceira medida provisória, a 1007. Foi colocado um jabuti nessa medida provisória, revogando a revalidação da autorização de descontos. Foi aprovado pelo parlamento. O senhor presidente da República de então, Jair Bolsonaro, o que fez? Sancionou a medida provisória sem esses vetos. Se um desses dispositivos não tivesse existido, um deles sequer não tivesse existido, nós teríamos desbaratado esse esquema montado no INSS já há 4 anos. E é importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Dessas 11, elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a AMBEC. Essa AMBEC é a fraude, a maior envolvida nas fraudes, não é outra não. É essa AMBEC. É a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa AMBEC. Quem é que avaliza a entrada da AMBEC dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira, servidor público da AMBEC, ele era, ao mesmo tempo, diretor de benefícios da AMBEC. Só concluindo, senhor presidente, o senhor José Carlos de Oliveira, nessa época em que ele abre as portas para a entrada da AMBEC, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. Para concluir, aí depois, senador, meu querido presidente, o que é que acontece, senhor Carlos de Oliveira? Está aí para todo mundo. Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que mesmo com investigação sobre a AMBEC, mesmo com as investigações ocorrendo sobre a AMBEC, ele abre as portas para que ela entre no INSS. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de CONAFER. Essa CONAFER tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada. Foi denunciada e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional, quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. Foi bom o depoimento, ainda há pouco, e eu quero aqui arguir, realmente houve uma retificação devida pelo ministro Sérgio Moro, porque ele não era ministro na época. Mas o ministro Sérgio Moro disse quando foi o depoimento. O depoimento foi em setembro de 2020, quando o ministro Sérgio Moro saiu, mas durante o governo anterior. Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolph, Danilo Trento,
da Precisa, lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti, os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. Senador, e sobre o seu Vigílio, senador quer Randolfo, perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020 senador quem Randolfo, foi nomeado, por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS. Repito, essa fraude não começou no nosso para concluir, senador mas vai Randolfo. terminar agora.